Bom dia a todos que estão assistindo a terceira edição da Lautech Rio. A Oyster e a Acordo Fechado, com o apoio da B2L Distrito, tem a honra de recebê-los para o segundo dia da terceira edição do Lautech Rio. Em primeiro lugar, agradecemos você que assistiu ontem o primeiro dia do evento e hoje está prestigiando o segundo e último dia. Se ainda não assistiu o vídeo de ontem e estiver assistindo agora pelo YouTube, assine já o canal do Acordo Fechado e retorne para assistir depois o vídeo de ontem. Novamente, agradecemos você que aceitou o nosso convite e veio se conectar e reinventar, participando de discussões sobre o uso de novas tecnologias no direito e de tendências no cenário nacional. Essa edição do Lautech Rio está sendo apresentada 100% online e ao vivo. Estamos ao vivo pelo canal do YouTube do Acordo Fechado. Ontem tivemos um problema, mas hoje devemos estar ao vivo no Facebook da Oyster. E, infelizmente, teve um problema lá no link do LinkedIn, mas na próxima edição, que já vamos informar, vamos estar também ao vivo no LinkedIn. Hoje, traremos casos concretos de mudança que estão acontecendo nos grandes escritórios, em todo o judiciário, e como essas aplicações têm impactado no nosso dia a dia, democratizando conhecimento e proporcionando integração entre profissionais das áreas jurídica e tecnológica. E hoje também dos advogados do judiciário, afinal vamos ter um juiz aqui federal. O nosso evento de hoje está dividido em dois painéis com os seguintes temas: como gerenciar um escritório a nível nacional, tendo como palestrante Andressa Barros, CEO do Fragata Antunes Advogados. Ela é pós-graduada em Direito Civil e Processual Civil pela Universidade Gama Filho e tem MBA em Gestão Empresarial de Negócios pela FGV. Experiência de 20 anos em escritórios de advocacia, atuando na área de contencioso civil. O segundo palestrante é Eric Navarro Volcar, juiz federal, doutor em Direito pela URJ, Harvard Law School e é diretor acadêmico da New Law. Ele vai falar sobre juízo 100% digital. Agradecemos e saudamos as pessoas que compõem essa mesa diretora virtual. Rafael Cailê, fundador e CEO da Oyster. Rafael Dias, fundador e CEO do Acordo Fechado e cofundador da B2L. Eu, Marcos Antônio Assunção Cabelo, atualmente sou vice-presidente da Comissão de Tecnologia Jurídica do Conselho Federal da OAB e conselheiro seccional da OAB São Paulo. Vamos também agora ingressar com Andressa Barros, CEO da Fragata Antunes Advogados, e em breve teremos Eric Navarro Volcar. Quero registrar aqui a presença de algumas pessoas que já estão ali dando um alôzinho para a gente nos canais das redes sociais. Cirão Ulisses Almeida, Ricardo Capozzi, amigo meu, Gabriela Torres, Rubens Nascimento, Maila Talarico, Rafael Silva, Paulo Grande, Priscila Antunes, Silvia Jimenez, Rafael Argolo, Rafaela Leite, Alain Stephanie. Lembramos que todos os eventos promovidos pela Lautech Rio são gratuitos e visam ajudar alguma instituição. Nesta edição, escolhemos o Instituto da Criança para receber doações voluntárias dos participantes. Vocês devem estar vendo na tela aí o QR Code. Se quiserem fazer uma doação, é só pistolar o QR Code ou fazer um Pix para o e-mail pix@institutodacriança.org.br. pix@institutodacriança.org.br. O Instituto da Criança existe há 27 anos, é uma solução para promover o desenvolvimento humano por meio de investimento social privado e da gestão de projetos. A organização inspira a prática da solidariedade. Não esqueçam também de adicionar os participantes, eu também, pelas redes sociais, tá? Nas redes sociais, procure por Marcos Cabelo. No Instagram, eu sou @Marcos_Cabelo. Aproveito também para divulgar novamente que todos que confirmarem sua presença através da plataforma Simpa ou fizerem a inscrição para os sorteios receberão certificados de participação. Agora, quem fizer a inscrição para o sorteio tem que acessar o link, um formulário no Google. O link, eu vou falar aqui, é bit.ly/sorteio 0904
LTRJ, é Lautec, né? LTRJ Rio. Então vou repetir, bit.ly/sorteio 0904, L de Lau, T de Tec, R de Rio, J de Janeiro, tá? Novamente, nós vamos sortear um pacote small da Oyster para uso durante 3 meses e 3 meses do uso da plataforma de acordo fechado. E ao final, vamos incluir os participantes de ontem e de hoje e vamos sortear uma Echo Dot da Amazon. Neste momento, convidamos Rafael Caillet, fundador e CEO da Oyster, para conduzir a abertura oficial do segundo dia da terceira edição do Lautec Rio. Bom dia a todos, como vão? Eu gostaria de agradecer novamente a todos que fizeram parte, estão fazendo esse evento acontecer, né, aos palestrantes por compartilhar aí a experiência com todos os presentes. Também agradecer o apoio da B2L, né? Ontem a gente teve o Daniel falando aí, foi bem legal a fala do Daniel, né? E ao Distrito aí, um hub de inovação que também tem somado muito as Lautecs, Legaltecs aí, né? E quero aproveitar o dia de hoje para chamar todo mundo aí a uma breve reflexão, né? A gente fala muito em tecnologia, tem se falado muito em direito 4.0, em inovação e etc. Mas quero trazer para que todos reflitam, assim, como que a gente está aplicando isso, todo esse conteúdo que tem se apresentado, né? Tudo que tem se falado sobre a advocacia 4.0, e eu falo tipo de rotinas diárias, que eu falo assim, não são só grandes bancas que tem, que todos os escritórios de advocacia têm, né? Todos nós temos lá intimações eletrônicas, temos protocolos diariamente, guias, cópias. Como que o pessoal tem feito isso diariamente dentro do seu escritório? Você tem ali os advogados fazendo, são as equipes fazendo, são os paralegais fazendo, ou está usando tecnologia para isso? Estamos usando os nossos recursos para advogar, ou para tarefas rotineiras aí de alimentação de sistema? Então, como que a gente consegue usar toda a capacidade intelectual da nossa equipe? Então, é por isso que as Lautecs e Legaltecs estão aí, para somar com os escritórios em si, e para fazer uma advocacia diferente, né? Um novo normal. Então, eu quero colocar aí toda a nossa equipe aí do Lautec Rio, da Oyster, Acordo Fechado, à disposição para quem quiser alguma dúvida, indicação, mesmo que não seja aí muitas vezes o nosso core aí dentro das Legaltecs, a gente tem muitos parceiros aí, conhece muita gente dentro do ecossistema e com certeza a gente pode somar com os escritórios no geral, tá? Ficamos à disposição, quero desejar um ótimo evento a todos e vamos aproveitar aí que o pessoal é fera, já atuou em muita coisa, já fez, já quebrou muitas pedras, então aproveite para tirar as dúvidas e usufruir aí desses momentos aí com todo esse conteúdo legal aí, gente. Um ótimo dia para todos. Convidamos para sua breve saudação Rafael Dias, fundador e CEO da Acordo Fechado, para suas considerações iniciais. Olá, pessoal, bom dia. Agradecer aí também o pessoal que está participando aí do nosso segundo dia do Lautec Rio, na terceira edição. Hoje teremos feras aí palestrando aí, a Andressa Barros, que prontamente aceitou o nosso convite, o juiz federal Eric também aceitou o nosso convite. Vamos falar de temas, eu acho que bem interessante para o dia a dia dos advogados. A Andressa vai explanar como que o escritório teve que se organizar nessa questão da pandemia, nesse trabalho remoto, um escritório a nível nacional, com centenas de advogados que trabalham no escritório. Vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é o movimento de audiência virtual, né? Começou a pandemia, lockdown dos tribunais de justiça, e como que os escritórios, advogados, as empresas tiveram que se organizar para isso, e aí rapidamente a sociedade teve que se organizar, o próprio Acordo Fechado aproveitou esse momento para expandir sua frente de trabalho, porque os processos não poderiam ficar parados, né? Então, tenho certeza que o tema de hoje, os temas que a gente vai debater aqui hoje, são temas muito interessantes para o pessoal que está assistindo o nosso evento, assim como foi também ontem, na fala do Daniel e na fala do Alexandre. Então, gostaria de agradecer a todos que estão participando
e vamos embora. Obrigado pelas palavras. Agradecemos ao Rafael Caillet e ao Rafael Dias. E para darmos início ao primeiro painel sobre o novo normal e o trabalho remoto, antes disso, quero confirmar que Eric já está online aqui com a gente, tá? Saúdo também a presença dele. Mas vamos então dar início ao primeiro painel, Novo Normal e Trabalho Remoto. Convidamos Andressa Barros, CEO da Fragata Antunes Advogados, para sua apresentação, Como Gerenciar um Escritório a Nível Nacional. Logo após o vídeo de abertura, estaremos com Andressa Barros. Pronto, obrigada, Marcos, obrigada, Rafael, pelo convite, os meninos do Acordo Fechado, Ricardo Goldman, Caillet também, é um prazer estar aqui hoje, uma felicidade, na verdade, né? Poder estar junto com vocês, com amigos queridos que já vi que estão presentes aí acompanhando a live, o Eduardo Leitão, Argolo, outros queridos também acompanhando. E é uma alegria poder falar do que a gente está fazendo, do que a gente gosta, né? Mas, de certo, dividir com vocês um pouco dos desafios que a gente enfrentou nessa caminhada para esse novo cenário, né? Que todo mundo está experimentando. Acho que para o mundo jurídico o impacto é extremamente relevante, né? Porque a advocacia, ela, naturalmente, a gente tem características diferentes, né? As empresas que somos e que, obviamente, os escritórios precisam se entender cada vez mais como empresas, né? Precisamos nos adaptar a esse novo cenário, encarando uma série de obstáculos e desafios que esse cenário de pandemia nos trouxe. Então, eu queria realmente agradecer, é um prazer estar aqui nesse painel, especialmente no mesmo dia que o Eric Navarro, um profissional que eu tenho profunda admiração também. Então, é uma honra poder estar aqui no painel juntamente com o Navarro e com vocês. Eu fui convidada para ser CEO do escritório em fevereiro, né, do ano passado, e em março o cenário da pandemia se iniciou. A minha história no Fragata Antunes de muitos anos, né? Eu trabalhei por 13 anos aqui, depois fui convidada para fazer parte de um outro grande escritório, eu tenho muito carinho, e passei lá uma temporada, né, desenvolvendo a estrutura de uma controladoria nacional, e depois recebi esse convite, né, para fazer a gestão executiva aqui no escritório, e logo que cheguei, encontrei aí o cenário da pandemia. Para nós foi um desafio muito grande, né? Nós temos mais de 400 colaboradores, somos 6 unidades no Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e na Bahia, e também temos uma unidade em Portugal. E aí nós nos deparamos com essa necessidade, né, de em pouquíssimo tempo levarmos as nossas equipes para um ambiente seguro, né, todos para casa, mas efetivamente manter a operação rodando da maneira, né, mais adequada, os nossos clientes totalmente atendidos dentro dessa nova realidade. O escritório sempre teve planos de contingência para grandes desastres, né? Mas eu acho que nós não estávamos, obviamente, ninguém se preparou para uma circunstância que demorasse tanto tempo, né? Que se prolongasse tanto. E a gente precisou fazer essa migração instantânea. Nós levamos mais de 400 colaboradores para casa em 3 dias, então toda a nossa operação conseguiu ser transferida, né, para um ambiente home office em 3 dias. Isso graças efetivamente à utilização de soluções já em cloud, né? Os nossos sistemas já estavam em cloud, os nossos gestores de documentos já estavam em cloud. Foi o que efetivamente viabilizou, e o escritório sempre investiu e cuidou, né, dessa evolução também tecnológica, para que efetivamente a gente conseguisse dar continuidade à prestação dos serviços sem percalços, sem perdas, né, para que os nossos clientes não tivessem nenhuma percepção de perda na entrega, né?
E, obviamente, quando eu penso nessa pergunta, né, como gerenciar um escritório a nível nacional, a resposta mais objetiva é, de certo, com tecnologia e com um olhar cuidadoso para as nossas pessoas, né? Para as nossas equipes, para as necessidades individuais e necessidades dos grupos diferentes que nós temos dentro de um escritório que tem uma atuação nacional, né? Nós falávamos em 6 unidades, né? Hoje nós nos pensamos como um escritório 100% digital. Toda a nossa operação foi digitalizada, né? Nós ainda tínhamos algumas práticas, de certo, que quando estávamos no ambiente físico, né, elas eram repetidas e reforçadas. E nós fomos obrigados a reavaliar tudo isso, né? A revisar as nossas práticas, a pensar em formas diferentes de fazer o controle das equipes, das atividades das equipes, né? O controle do dia a dia, do que a gente efetivamente pode construir de diferente para levar para o judiciário. Então, acho que o ponto central foi a utilização, turbinarmos, né, a utilização das tecnologias. Acho que a gente está vivendo uma experiência que talvez a gente levasse 10 anos para caminhar o que a gente caminhou nesse período pandêmico. Isso porque nós estamos falando de um sistema, né? Os escritórios de advocacia com as suas realidades, com as suas necessidades, de atender os seus clientes da melhor forma possível, as necessidades dos clientes, dos departamentos jurídicos, né? O que efetivamente os departamentos jurídicos precisaram mudar também para se encaixar dentro desse novo cenário, não só do poder judiciário, mas econômico, social, tudo que a gente está vivendo. E o próprio Poder Judiciário, né, que também, certamente o Eric vai falar bastante sobre isso para a gente, mas é óbvio que a gente tem uma mudança muito significativa no relacionamento com o Poder Judiciário, né? Então, o primeiro ponto, eu acho, de ação, né, imprescindível é a revisão dos recursos tecnológicos que nós já tínhamos disponíveis, a sua melhor utilização, né, por parte de nossas equipes. Um dos grandes passos, falando aqui sobre uma ótica bem prática, que nós demos foi o desenvolvimento de alguns boards para a gente olhar as atividades das equipes, né? Para a gente conseguir saber se a gente está cumprindo ali adequadamente as necessidades, né, de cumprimento de prazo, etc., que nós tínhamos, e um olhar à frente, né, para que a gente possa efetivamente fazer projeções. A gente precisa ter previsibilidade, precisa ter dados e informações úteis, né, que nos gerem capacidade de tomada de decisão de uma forma diferenciada. Então, nós começamos a fazer uma série de projeções, né, olhar um pouco à frente. Quando nós estávamos mais ou menos em abril, nós tivemos uma queda muito significativa do volume de audiências, né? O Poder Judiciário ainda não estava definido se ia seguir com audiências virtuais, se nós íamos suspender, como é que ia ser esse processo. Então, houve uma queda muito significativa no volume de audiências no início e no volume de distribuição de demandas também para algumas carteiras e alguns clientes, porque outros clientes, né, a depender da natureza do seu próprio negócio, tiveram um incremento absurdo na distribuição de demandas, né? E nós tivemos que acompanhar isso também. Então, nós começamos a construir esses boards para gestão, para visão, né, um pouco mais à frente, o que a gente já tinha de volumes de audiências sendo incrementados, intimações, publicações. O judiciário, mais ou menos a partir de julho, já estava muito mais organizado, já trazendo aí as hipóteses ou de solicitação de julgamento antecipado da lide, em alguns casos que nós observamos, ou então já designando as audiências virtuais, né, a possibilidade das sustentações também através dos meios virtuais, e nós começamos a adequar as nossas estruturas e as nossas equipes para isso. Quando a gente fala numa gestão a nível nacional, acho que essa mudança de territórios, né, que a gente está experimentando, ela é um dos maiores ganhos que a gente tem dentro desse novo cenário remoto, do trabalho remoto, né? Hoje, a experiência do escritório, ela não é mais estadual, né? A gente hoje faz reuniões com os 400 e poucos colaboradores que temos e emitimos mensagens únicas, mensagens claras, né, para
reduzir qualquer tipo de anseios e medos que as equipes, obviamente, o tempo todo sentem e experimentam, como também para emitir mensagens de propósitos, né, de destino, para onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer, como que a gente faz isso juntos. Inviável a gente pensar, mesmo que a gente já tivesse recursos, né, anteriormente, da gente fazer uma reunião com todas as pessoas do escritório de uma só vez e conseguir emitir uma mensagem muito clara, muito realista a respeito das nossas ações, dos nossos próximos passos. Uma medida que nós tomamos aqui, que eu acho que foi muito interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês, foi a pesquisa, né, em relação a essa experiência do home office que nós começamos a realizar junto com o apoio da nossa equipe de RH, que vem, enfim, fazendo um trabalho extraordinário dentro do escritório, exatamente para a gente poder saber, né, como que nós estamos, como é que estão as nossas pessoas, como é que está a percepção dos nossos clientes em relação ao que nós temos que entregar. O centro, né, está bem óbvio para qualquer empresa, né? O centro do negócio é o cliente, né? São as necessidades do cliente, as expectativas do cliente. A gente tem falado de customer success o tempo todo, de sucesso do cliente o tempo todo, né? Como é que a gente organiza essas práticas com todas as pessoas envolvidas e consegue efetivamente entregar um resultado legal? Então, a gente fez essa pesquisa assim que a gente iniciou a virada para o ambiente home office. E aí é interessante, porque no início, a primeira pesquisa que nós realizamos, 89,5% das nossas pessoas sinalizaram que o ambiente home office trazia benefícios, eles gostavam, achavam que era mais produtivo, etc. Na segunda pesquisa, já esse número se elevou para 92%. E a última pesquisa feita agora no mês de maio, dentre outras perguntas que nós trazemos aí nesse levantamento, 96% da nossa equipe identifica que é mais produtiva, é mais capaz de realizar suas atividades da maneira, né, como podem se organizar e que efetivamente se sentem mais confortáveis para conseguir, para entregar as suas atividades dentro do ambiente home office. Um dos pontos de destaque que a equipe sinaliza para a gente é essa economia de tempo, né, com deslocamento, com trânsito, porque realmente isso efetivamente é uma vantagem e as pessoas conseguem se organizar de outro modo. Então, a gente aprimorou, né, o uso de algumas soluções de tecnologia, aí eu posso mencionar uma série delas, né, principalmente as parcerias que nós temos com uma série de empresas de lotex, etc., para que a gente possa conseguir incrementar algumas soluções, plataformas de negociação de acordos, né? No final do ano, a gente identificou que os clientes estavam com uma dificuldade, inclusive, de lidar com seus budgets, né? Havia uma previsão de gastos, né, com sentenças, com acordos e com a mudança do cenário. Obviamente que isso deu um nó, né, dentro da lógica de provisionamento das empresas. E aí nós precisamos, para alguns clientes, obviamente, incrementar algumas práticas de negociações de acordo. E aí nós contamos, o Acordo Fechado é um grande parceiro nosso de muito tempo, e outras plataformas também, a depender da característica, né, do cliente. Nós contamos com outras parcerias. Nós precisamos olhar também para outras automações. A Oster é parceira antiga nesse sentido. Nós temos também alguns desenvolvedores internos, a depender da necessidade, né? Nós selecionamos se essa robotização vai ser feita externa ou se ela é feita internamente. E nós investimos muito tempo na revisão dos processos de trabalho, para que efetivamente a gente tenha, na prática, né, soluções que sirvam para substituir o trabalho repetitivo por trabalhos que possam ser feitos por automações. E aí a gente ganha muita qualidade, né? Porque a gente tem os técnicos realizando trabalho de qualidade técnica, né? Um olhar efetivamente para a peça, para a contestação, para o recurso, para como a gente vai entregar. E nessa lógica, eu acho que tem um ponto que eu acho bem interessante destacar para vocês,
São os trabalhos de visual law também, que a gente começou a desenvolver, né, dentro do escritório. Acho que é necessário, obrigatório, a gente mudar a forma como a gente apresenta as nossas peças para o Poder Judiciário. Eles são os destinatários finais, né? Os nossos clientes nos dão objetivos muitas vezes desenhadas pelo próprio financeiro, né? São objetivos de êxito, objetivos de redução de ticket médio, olhares específicos para o provisionamento, e a gente precisa trazer isso para a ponta, né? A equipe precisa entender o objetivo central do cliente, isso a gente tem feito de uma forma bem larga. Nossas equipes são estruturadas por cliente, então a gente tem um olhar específico para as necessidades individuais de cada cliente, e a gente reformulou a maneira como a gente entrega a nossa defesa para o judiciário, né? Porque visual law, a gente sabe, não é só redesenhar a peça, a gente ter uma comunicação muito mais objetiva, muito mais clara, né? E utilizando alguns outros recursos também, como o QR Code, que a gente tem um projeto que tem sido interessantíssimo, o QR Code para negociações de acordos, ou até mesmo para a gente poder comunicar, encaminhar vídeos, né, para o judiciário. A interlocução mudou muito, né? Hoje a gente consegue despachar de forma virtual com alguns juízes, tem o balcão virtual, né? O Eric vai falar do juízo 100% digital. A comunicação agora é uma comunicação absolutamente assincrônica, né? Acho que a gente precisa ter essa clareza quando a gente fala do ambiente remoto, né? Nós não temos um fluxo constante de comunicação, e a gente tem uma infinidade de ferramentas, o WhatsApp, Teams, a gente tem o Meet, a gente tem plataformas específicas, né, do cliente que a gente precisa utilizar para comunicação. Nós precisamos entender que a comunicação mudou, mas essa é a chave central, né? É como a gente também vai mudar essa forma de interagir com o Poder Judiciário, de interagir com as partes, de interagir com o cliente, de interagir com a nossa equipe, e cada vez mais a gente vai ter um modelo novo, diferente, especial, eu acho, que à frente certamente vai seguir. Eu vejo para o futuro, já finalizando aqui a minha fala, né? Eu vejo para o futuro que nós vamos ter um modelo, nunca mais será como já foi, né, antes, mas certamente nós teremos um modelo onde os espaços dos escritórios serão espaços de encontro, né? Esses encontros serão motivados não só necessariamente por aquela condução, né, do fluxo e do procedimento interno do escritório, mas autonomamente, né, pelo desejo das pessoas se encontrarem, pelo desejo das equipes de estarem juntas e de fazerem trocas, porque nós precisamos disso, nós precisamos do olho no olho, é óbvio, né? Para qualquer relacionamento isso é imprescindível, e nós vamos caminhar, assim, para um ambiente híbrido, onde os espaços dos escritórios serão reformulados. Nós já seguimos nesse caminho, já fizemos algumas mudanças dentro dos nossos espaços físicos, para que realmente sejam espaços de encontro, de produção de ideias, espaços criativos, e que a gente possa receber os nossos clientes sob esse novo modelo e esse novo formato. Eu acho que eu já estou aqui esbarrando no meu tempo, me digam aí se eu tenho mais um pouquinho, mas acho que basicamente era o que eu queria compartilhar com vocês, dividir com vocês. São muitos desafios, né? Os escritórios de advocacia precisam ter um olhar realmente cada vez mais empresarial, acho que para mim está bastante óbvio, e construir, identificar pontos de sinergia, né? Eu acabei não falando sobre a nossa área de Legal Ops, que é para mim um dos grandes exemplos, principalmente, né, do nosso avanço, do nosso desenvolvimento, que é uma área que é absolutamente fruto dessa integração nacional, né? A gente conseguir centralizar as atividades que eram repetidas nas unidades, fazê-las de forma centralizada, né? Que, obviamente, a gente tem muito ganho de qualidade, ganho de velocidade, né? Aprendizados que a gente conseguiu desenvolver conhecendo, né, dentro do nosso mundo as nossas realidades individuais, e a gente conseguiu integrar isso dentro da área de Legal Ops, que é uma novidade também para os escritórios. Então, eu acho que nós temos muito, né, a agradecer, de certa forma, apesar da dor e do sofrimento que é esse momento que a gente está passando, mas há muito aprendizado, há muito conhecimento que a gente acabou acelerando, né,
nessa realidade do ambiente remoto, do trabalho anywhere office. Eu acho que a gente está nessa realidade, nós não vamos precisar estar só em casa depois que todo mundo tiver vacinado, né? A gente vai poder estar em trânsito, a gente vai poder estar no interior, vai poder estar onde quiser e continuar prestando os seus serviços, realizando as suas atividades da forma como for. Então é isso, obrigada, eu agradeço muito pelo convite de novo e estou à disposição para dúvidas, se vocês tiverem alguma pergunta, eu fico à disposição de vocês. Tá certo, Andressa, você ainda tem um tempinho ainda, mas deixa eu primeiro agradecer aqui nossa audiência online. Registramos a presença da doutora Loise Rainer, Carmen Santiago, presidente da subseção da OAB de Jaguariúna, Marcel Goldman, Aline Petroncini, Karina Vasconcelos, Alain Oliveira, Iana Lima, Eduardo Macedo Leitão, Sandra Jacubá Vícios, Felipe Furban, Luiz Vitor, Maria Adriana Soares Vale, Flávio Santos Lima, Priscila Dionísio, Érica Faria, Kelly Molina e Giovana Gionedes. A Giovana escreveu aqui para a gente: eu acredito sinceramente que a volta será híbrida e realmente penderá por home office. As pesquisas do escritório também apontam para o mesmo caminho apontado pela Andressa. Andressa, dá uma ideia para a gente em números, assim. Você falou que tinha, acho que 400 advogados, 400 pessoas no escritório, 400 advogados. Hoje, mais de 400 pessoas. 400 pessoas. E como é que está hoje? Está 100% online? Qual que é a ideia de vocês do retorno? A gente segue 100% em home office, com algumas exceções, Marcos. A gente, nessas pesquisas, identifica que alguns colaboradores têm dificuldades mesmo de seguir as atividades em casa. Então, a gente fez um tratamento específico, né? E eu acho que esse ponto é um ponto que a gente precisa valorizar. Nós temos um grupo muito diverso. Nós temos colaboradores de 24 a 70 anos, né? É a primeira vez, eu já li isso algumas vezes, que a gente combina 4 gerações dentro do ambiente de trabalho, né? Então, a gente realmente precisa olhar para isso, precisa tratar de forma diferenciada. Então, quando a gente identifica que alguns colaboradores tem necessidade de estar no ambiente físico, a gente, obviamente, dentro das restrições, né, que o momento nos impõe, a gente organizou e permite, né, que alguns colaboradores estejam no ambiente do escritório, em revezamento, etc., mas que eles possam realmente se sentirem mais acolhidos para realizar suas atividades da maneira como entendem que possa ser melhor. Hoje nós temos mais de 100 mil processos, né, sob nossos cuidados, nós temos um olhar e um relacionamento com grandes empresas que também estão sendo muito desafiadas. Então, acho que um dos objetivos principais, um dos movimentos centrais do escritório é cada vez mais olhar para essas necessidades dos nossos clientes e adequar, né, os nossos modelos, né, de entrega de forma diferenciada também, né? O trabalho de interlocução que a gente tem feito com as equipes, para mim, Marcos, é o grande diferencial. Ouvir quem efetivamente vai fazer o trabalho final, né? Quais são as dificuldades. Nós fizemos também recentemente uma pesquisa aqui específica para a área de tecnologia. E aí nós perguntamos aos nossos colaboradores onde eles identificam oportunidades de utilizarmos recursos tecnológicos. E nós tivemos uma sinalização muito rica, né, das efetivas necessidades. Então, a gente tem perguntado onde você vê que esse trabalho aqui poderia ser substituído por uma solução de tecnologia. A gente tem investido tempo em analisar essas proposições das nossas equipes, né? Os clientes também nos geram alguns insights, mas nós temos perguntado. Eu acho que a questão é exatamente essa, é a gente mudar essa comunicação no dia a dia, né? A gente sabe, cada departamento jurídico tem um nível de maturidade distinto, né? E a gente sabe que são experiências muito diferentes, mas a gente tem perguntado, vamos olhar aqui, é possível a gente pensar no mapeamento de uma visão geral de como é que os juízes estão julgando determinado tema, a gente pode fazer um trabalho específico, a gente pode fazer um despacho específico com um juiz que a gente esteja identificando uma necessidade, né, muito peculiar em relação a algum tema, será que a gente pode
usar outros recursos para a gente chegar aos resultados, né, esperados pelos clientes. Então, esse movimento de perguntar, né, esse movimento de desregionalizar, de quebrar barreiras, de quebrar fronteiras, tem sido para nós um grande ponto de êxito. Acho que é uma das razões do sucesso. Fora esse senso de unidade, né, que eu acho que a gente vem cada vez mais nutrindo no escritório. Entre os meus sócios, nós estamos entre amigos, né? Nós todo dia discutimos, conversamos sobre as peculiaridades de cada carteira. Então, há muito o que fazer. E eu vou só pegar o gancho aqui, Marcos. A Maria Adriana está fazendo uma pergunta. O que você acha da jurimetria nos processos? A respeito da decisão conhecida de não homologação de acordo para evitar precedentes negativos sobre motoristas de Uber. Deixa eu falar especificamente em relação à jurimetria. Nós utilizamos muito alguns recursos, temos parceiros interessantes para a gente fazer avaliação de carteiras, e eu acho que esse é o caminho, né? Nós precisamos olhar os dados de forma organizada. Isso não é uma fala minha, é uma fala antiga. Desde que a gente começou a falar em advocacia 4.0, acho que é o maior desafio que a gente tem, especialmente no Brasil, onde os dados não têm padrões, né? A gente tem características diferentes, a gente tem uma infinidade de sistemas, o PJE, o ESAD, a gente tem uma série de características diferentes nessa organização, mas quando a gente consegue gerar padrões, né, quer de forma pensada junto com os grupos e com os técnicos, quer utilizando inteligência artificial, a gente realmente gera informação. E informação viabiliza a tomada de decisões mais ágeis, mais inteligentes, né? Então, realmente, para nós, o caminho é a gente utilizar as estatísticas, sim, para a gente identificar oportunidades de aglutinar temas e conseguir ter ações diferenciadas na condução processual, né? Não é só a parte operacional, mas eu vejo a parte técnica, é onde a gente deve investir todos os nossos esforços, reduzir os esforços repetitivos para a equipe poder ficar cada vez mais empenhada, né, no esforço de entregar qualidade e através do conhecimento técnico do direito. Andressa, a gente ainda está longe de ter a vacinação satisfatória e a gente poder pensar em retornar 100% presencial, mas eu acho que a gente está falando de novo normal, é um tema, uma expressão não muito boa, mas eu acho que realmente vai existir algo diferenciado. O que você imagina no retorno dos escritórios no futuro? Vai ser facultativo? Vocês vão usar... A pessoa fica determinados dias em casa, de vez em quando uma reunião, ou o que você acha que vai sobreviver aí depois dessa pandemia? Marcos, eu acho que não existe uma fórmula. Cada escritório tem as suas características e as suas necessidades, né? Aqui no escritório, os nossos 3 principais pilares são o contencioso civil, o contencioso trabalhista e o direito digital, que agora vem crescendo fortemente dentro do escritório. Quando eu penso na nossa estrutura, vejo que o resultado do trabalho remoto para nós é muito interessante, né? As equipes se sentem melhor para fazer as suas entregas. Os clientes identificaram, de nossa parte, um desenvolvimento e mais qualidade, ou seja, nós estamos mais eficientes e nós, no dia a dia, temos mais efetividade na realização das tarefas, né? Então, portanto, na nossa lógica, não faz sentido a gente pensar num retorno integral, ainda que estivéssemos todos vacinados. Mas não há definições sobre isso, né? Nós estamos fazendo avaliações constantes para que a gente possa realmente conduzir conforme as circunstâncias e as oportunidades, né? Eu acho que uma dificuldade que todos os escritórios acabam enfrentando nesse momento é da própria realização de negócios, né? Como que a gente consegue contactar e ser contactado, né? Como é que a gente consegue conversar sobre as atividades que a gente realiza, o que a gente tem para oferecer ao mercado. Essa dinâmica mudou, os espaços de networking mudaram,
né? Fora que o escritório de advocacia tem uma série de cautelas e cuidados em razão do nosso próprio código de ética, que para nós, por exemplo, é um grande pilar, né? Então, óbvio que a gente tem uma série de enfrentamentos ainda para fazer. No nosso caso, especificamente, nos parece um caminho o ambiente híbrido, né? Nós realmente devemos seguir no formato de home office, né, ou anywhere office, e a gente deve caminhar, né, para alguns ajustes. Eventualmente, algumas equipes podem vir a frequentar o escritório, mas mais eu penso para reuniões, para encontros criativos, espaços onde a gente consiga fazer algum tipo de alinhamento, né, de acerto aí necessário no relacionamento dos próprios grupos, e também com os nossos clientes, né? Mas acho que a ideia é caminharmos da maneira como estamos, e óbvio, né, Marcos, viabilizando que esse espaço de cada colaborador na sua residência seja adequado, né? Que eles tenham todos os recursos adequados, aprimoramento dos sistemas que nós utilizamos para que os controles sejam efetivos, né? As tarefas possam ser realizadas da melhor forma possível. Então, eu acho que o ponto para mim que é vital é a gente pensar sempre nas soluções, todas essas que estão vindo, fruto do ambiente do novo normal, do ambiente remoto, o que quer que seja, as soluções, todas elas como ferramentas para que as pessoas possam se sentir felizes e confortáveis para realizar as suas tarefas, e a gente aí sim conseguir fazer a diferença, né, dentro da nossa realidade de atuação. Deixa eu fazer umas perguntas assim. Vou pedir para você ser um pouquinho mais sintética na resposta, a gente consegue fazer bem mais perguntas, né? Primeira pergunta que eu queria fazer para você só falou o lado bom do home office. Eu vejo que, por exemplo, falta aquela pessoa ter o contato, não conhecer pessoalmente os colegas de trabalho, aquela ideia que você trocava ali na hora do cafezinho, quando eu estou fazendo essa defesa, o que você acha disso e tal? Como que você acha que vai contornar isso? Eu acho que nesse momento, Marcos, a gente não pode... Esse é um desafio, é ruim, é uma perda, né? Efetivo, você tem razão. Que a gente ainda, sem todo mundo vacinado, não vai contornar. Mas é como eu disse, né? Esses espaços, eles serão construídos quando a gente tiver a possibilidade de se encontrar. Só que de forma diferente, né? Não é obrigatório. Essa é a mudança que eu acho principal. A gente tem que estar no escritório, por quê? Porque tem que estar no escritório, porque sempre foi assim, né? Isso não vai mais ser desse jeito. Vai ser quando a gente achar que deve, quando as equipes precisarem se encontrar, quando o cliente quiser fazer uma reunião, quando a gente sentir necessidade de olhar no olho e etc. Tem uma solução, e falando aqui rapidamente, antes que você puxe minha orelha de novo, Marcos, tem aqui uma solução que a gente desenvolveu, que eu acho bem legal compartilhar, que são, a gente cria alguns espaços de convivência online hoje, né? Então, as equipes novatas, nós realizamos algumas salas de encontro que a gente fica muito tempo, né? As lideranças com os novatos, principalmente, a gente fica online por um tempo determinado, ou uma tarde inteira, uma manhã inteira. Os líderes com os seus novos colaboradores e também com as equipes. Esses espaços de convivência que a gente estabeleceu, convivência digital, quebra um pouco isso. A gente não fala só do trabalho, porque ficou tudo muito rápido, né? A gente entra, faz a reunião, sai da reunião e perde aquele tempo do como é que você está, de olhar no olho, né? Da percepção de como a pessoa está. Então, esses espaços de convivência que a gente criou, que são realizados pelas equipes, eu acho que é um caminho bem legal para contornar um pouco essa circunstância aí que a gente precisa enfrentar. Uma outra pergunta que eu queria fazer para você tem muito advogado que ele é muito alheio à tecnologia, ele tem medo da tecnologia. A inteligência artificial vai roubar meu emprego, a automação vai roubar meu emprego. Eu queria que você, como gestora de um grande escritório, falasse se você entende a tecnologia como um aliado ou como realmente um inimigo ao emprego do advogado. Não, totalmente aliado. Eu acho que isso assim, esse pensamento é como discutir, fiquei com aquela frase, né? É como discutir de que borda da terra plana a gente pula. Para mim, isso não tem menor sentido sob alguns aspectos, né? Vamos lá. A tecnologia vai substituir o trabalho automatizado,
Vai, né? Efetivamente, se a experiência de um técnico, advogado, é absolutamente, única e exclusivamente repetitiva, ele precisa encontrar outros caminhos, porque as ações repetitivas, que não eram nem para ser realizadas por advogados, né? Elas serão, sim, substituídas por soluções de automação. Mas eu vejo a tecnologia como um ferramental, como um apoio, né? A tecnologia, ela traz soluções para a gente poder aprimorar a qualidade do trabalho. Então, na verdade, nós precisamos de desenvolver novas habilidades, né? Novas capacidades. Eu, quando comecei a trabalhar, eu sabia utilizar o Excel, eu era uma deusa no grupo, porque eu sabia usar o Excel e ninguém sabia usar Excel, né? Meu pai tinha me ensinado isso e foi uma vantagem, né? Lá 20 anos atrás. Hoje é a mesma coisa, né? A gente não pode abrir mão de conhecer as soluções que a gente tem disponíveis e interagir com elas, né? Eu acho que elas vêm como colaboração, né? Agora, nós precisamos seguir em estado de evolução e desenvolvimento, né? Isso porque é o caminho do mercado jurídico. O judiciário mudou. O judiciário, a proposta de 100% digital, né, ela é exatamente esse vamos acordar, né? A gente realmente poder ter um processo totalmente digitalizado e a gente precisa ter capacidade para utilizar essas soluções. Então, o esforço dos escritórios, eu imagino, é no sentido de treinar, de preparar, de oferecer as ferramentas e oferecer o preparo para que as suas equipes possam usar esse ferramental e entregar, né, um trabalho diferenciado de acordo com essa realidade. Tá ótimo, Andressa. Muito obrigado. Nada. Eu acho que a gente vai ter um tempinho no final, talvez, para fazer um bate-bola entre você e o Eric. E então, eu queria comunicar a vocês, nesse momento, enquanto acertamos a transmissão do próximo painel, nós vamos apresentar 2 curtos vídeos sobre a Oyster e Acordo Fechado, organizadora desse evento. Em seguida, a gente volta com o próximo palestrante. Quando Marcos se formou, achou que passaria mais tempo advogando do que protocolando, fazendo cadastros, atualizando sistemas, intimações eletrônicas, entre outras obrigações. Essa realidade não é apenas de um profissional, mas de escritórios com grandes equipes de advogados. Já parou para pensar no tempo e trabalho dedicados às rotinas repetitivas? Nós da Oyster, uma empresa especializada em serviços de automação jurídica, desenvolvemos uma solução que ajudará escritórios e profissionais com tais rotinas. Utilizando a tecnologia, desenvolvemos robôs capacitados para auxiliar nesses trâmites tão importantes para todo o processo. Nós da Oyster unimos soluções inovadoras e tecnológicas com o nosso conhecimento jurídico e desenvolvemos uma ferramenta fácil, intuitiva, escalável e que não precisa de instalação. Tudo isso para garantir a você mais tempo para analisar casos complexos e utilizar seu intelecto no que realmente importa: advogar. O melhor acordo é o fechado. A morosidade e a burocratização de processos e negociações acarretam em diversos problemas para o negócio, sem alcançar resultados satisfatórios. Acordo fechado é a inovação que otimiza o negócio e celebra acordos. Além de maior êxito nos acordos fechados, você terá redução de custos e ticket médio, diminuição do tempo de vida útil dos processos, metas batidas e, com a automação de rotinas e fluidez no recebimento de honorários, uma equipe motivada e trabalhando com inteligência para potencializar os números. Em 3 anos, foram 216 mil casos tratados na plataforma. Êxito nos segmentos de mercado de até 60% de telefonia, até 40% em empresas de serviço público, até 50% em bancos e até 50% nas empresas de e-commerce. Com acordos fechados, seu negócio não precisará gastar com expansão de equipe, custas e honorários e terá processos encerrados. São mais acordos e menor custo. Você só precisa dos casos e da plataforma Acordo Fechado, que nós temos a equipe especializada para lhe atender. O acompanhamento é real-time e a melhor parte, Acordo Fechado é uma solução flexível, o que contribui no relacionamento interpessoal e facilidade na implementação. O próximo passo é fechar com Acordo Fechado,
a plataforma que proporciona o diálogo e potencializa encerramentos de processos. Após o recado dos nossos organizadores, queria lembrar vocês de fazer uma doação. Vamos lá, gente, vamos ajudar o Instituto da Criança. Pix, pelo e-mail pix@institutodacriança.org.br ou acesse o QR Code. Vamos ajudar essa instituição nesta terceira edição, segundo dia da terceira edição do LAUTECH Rio. Quero também lembrar vocês os sorteios que vamos fazer ao final deste evento, tá? Um pacote small de 3 meses da Oyster, por ser um sistema de automação para o seu escritório, e também 3 meses do uso da plataforma do Acordo Fechado. E entre todos os participantes de ontem e hoje, vamos também sortear uma Echo Dot da Amazon. Então, os links estão aí nas redes sociais que estão transmitindo o evento. Não esqueça de fazer sua inscrição. E não adianta fazer a inscrição mais de uma vez, que eu vou lá depois e excluo, tá? Uma vez só basta, uma vez em cada dia, tá? Então, agora, vamos passar para o nosso próximo palestrante. Até agora, a gente falou sempre do ponto de vista da advocacia, e é muito importante também a gente ter a ideia do judiciário a respeito, né? Então, passamos a palavra ao nosso próximo expositor, Eric Navarro Volcar, juiz federal, doutor em Direito pela UERJ, ele também pela Harvard Law School e diretor acadêmico da New Law, para a apresentação do tema Juízo 100% Digital. Logo após o vídeo de abertura, ele já começa a apresentação. Eric, 25 minutos, e peço para as pessoas que tiverem dúvidas ir mandando as perguntas aí nos nossos chats. Palavra com você, Eric. Bom dia, prazer, muito obrigado por ter aceitado o convite. Legal, obrigado, Marcos Cabelo, pelo convite, né? Já é o segundo, né? A gente fez o primeiro presencial no mundo pré-pandêmico, agora estamos todos aqui, possivelmente com uma audiência ainda maior, não só em razão das possibilidades online, mas também do protagonismo dessa instituição. Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer a todos os colaboradores, a todas as amigas e amigos que estão nos assistindo, e vamos discutir, conversar ao final, e especialmente a Andressa Barros. Um prazer dividir esse painel contigo, exemplo de liderança na advocacia. Pois é, eu na verdade, pessoal, pensei muito no que falar sobre hoje com vocês, porque o tema que me foi solicitado, quer dizer, o guarda-chuva desse painel é o trabalho remoto. Obviamente, por exercer atividade de juiz federal, o Marcos sugeriu que eu falasse do juízo 100% digital, mas eu não podia perder de vista que estou falando com advogados. Eu e a Andressa temos uma amiga em comum, e eu sabia que o perfil dela seria um perfil muito prático, e eu pensei assim, poxa, eu não posso trazer uma visão fechada do judiciário, eu não vou dialogar com as pessoas, de alguma maneira eu quero trazer algum tipo de incômodo para que a gente possa fazer um debate bacana. E aí, então, dentro do tema do juízo 100% digital, me pareceu muito interessante o tema das audiências online, porque é um momento em que existe uma relação entre o juiz e os advogados, as advogadas, que está se ressignificando em razão desse momento pandêmico, e que, da mesma forma como disse a Andressa, de que talvez nós nunca voltemos a ser como éramos antes, e talvez isso seja bom, o mesmo vai acontecer nessa relação juiz-advogado, advogado-juiz, no que se refere às audiências. E aí, eu teria que trazer alguma coisa nova, porque, obviamente, vocês estão vivendo a experiência das audiências online e talvez fazendo até mais audiência do que eu. Então, eu resolvi trazer aqui um pouco
reflexões de dois estudos, né, 2 ensaios que nós publicamos. Um nós publicamos no portal UOL e outro nós publicamos no portal do Jota, com 2 neurocientistas, um professor catedrático titular de neurociência da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, e um doutorando na mesma universidade, também em ciências médicas. Qual é a ideia, né? A ideia é trazer aqui um perfil mais comportamental do que rola nas audiências online, para que o advogado possa, entendendo essas circunstâncias, traçar as melhores estratégias. Então, eu vou dividir minha fala aqui, talvez nem use os 25 minutos, ou pensando bem, talvez use, em 3 partes. A primeira já está acontecendo, que é introduzir o tema e a importância do tema. A segunda é explicar um pouquinho essa questão comportamental através do funcionamento do cérebro humano, né? E para isso eu tive que me valer dos meus amigos neurocientistas, mas tudo de maneira muito simples, de maneira muito prática, um bate-papo, e depois traçar algumas conclusões que acho que vão te fazer pensar quando você for olhar daqui para frente no que se refere ao funcionamento da justiça 100% digital e ao comportamento do juiz, dos advogados, das partes, nas audiências online. Então, eu poderia simplesmente falar da resolução 345 do CNJ, né, que trata do juiz 100% digital, mas não é disso que eu quero falar. Eu quero ir um pouco mais fundo. Então, se eu tivesse que feito alguns slides, talvez o tema, né, o slide de abertura, o tema dessa conversa seria audiências online, empatia e reputação, sorria, você está sendo filmado. A verdade é que eu, desde 2017, estudando esse tema, eu já dizia que nós evoluiríamos para as audiências online. Muitas pessoas duvidavam disso, e a verdade é que, tecnicamente, nós evoluímos 5 ou mais anos em poucos meses, acelerados pela necessidade trazida pela pandemia. Afinal de contas, a advocacia, o judiciário, a justiça, de maneira geral, não poderia parar de forma alguma. E, sem dúvida alguma, é claro que existem problemas, né? Eu acho que a conversa, as perguntas que foram feitas para a Andressa provocaram um pouco essas questões. Obviamente, existem problemas de acesso à justiça, quando você fala em justiça 100% digital, existem restrições na comunicação juiz-advogado, principalmente nas audiências online, e existem receios, que são muito naturais em momentos de mudança. Então, será que o juiz vai perder a empatia com o advogado, com as partes? As partes vão ficar desamparadas? Os advogados vão ter acesso às ferramentas tecnológicas necessárias para poderem desempenhar bem o seu papel? São questões que, obviamente, todos nós estamos vivenciando e todos nós estamos vendo que as barreiras, principalmente as barreiras tecnológicas, elas vão sendo gradativamente superadas. As dificuldades, os medos que você experimenta hoje já não são tão grandes como os medos que você experimentava alguns meses atrás. Porque, obviamente, tem muita gente trabalhando para facilitar o acesso às soluções tecnológicas, tanto por parte da OAB, quanto por parte dos tribunais, quanto por parte do CNJ, e assim por diante. Todavia, sempre que eu ouço alguém falando do ponto de vista acadêmico, quando eu leio um ou outro ensaio num Conjur, num Jota, ou numa revista mais acadêmica, vem a preocupação, mas como é que fica a questão da empatia, como é que fica o relacionamento pessoal, porque, afinal de contas, né, o direito é uma ciência humana, e o juiz... Muito bem, então vamos trazer um pouquinho o aporte das ciências comportamentais para a gente entender, do ponto de vista teórico, obviamente que isso tem que ser comprovado empiricamente, como que essas questões
podem ser tratadas. E eu vou falar de várias coisas aqui, algumas vão assustar, mas de tudo que eu disser, 2 questões ou 2 pontos são os pontos mais importantes. A questão da empatia e a questão da reputação, que são bastante impactadas pela mudança de contexto, em que eu saio das 4 paredes da sala de audiência, com todos os seus contextos, com todos os seus cheiros, com todos os seus ruídos, com todo o seu visual, e vou para um contexto muito parecido com esse que estamos vencendo agora, que é, sem dúvida alguma, o contexto online, né? Então, pessoal, a primeira preocupação que eu noto nas pessoas é com a questão da humanidade do juiz, que, em termos mais técnicos, nós podemos chamar de empatia. Então, empatia. Será que nós teremos questões relacionadas à empatia? Será que o juiz vai se tornar menos empático, naturalmente prejudicando advogados, prejudicando partes, prejudicando o réu? Nós temos que lembrar do sistema processual civil, mas também temos que nos lembrar do sistema processual criminal, né? Em que as questões que estão em jogo são sempre muito graves, são sempre muito importantes. Eu queria dizer para vocês que a questão da empatia é fundamental. É impossível você julgar uma questão humana sem ser empático, porque quem não é empático não entende a humanidade. O problema todo é que a empatia pode degenerar-se em simpatia ou em antipatia. Então, sempre que o juiz é simpático ou antipático em relação a uma das partes, ele perde muito da sua imparcialidade. Amigos, nenhum juiz é absolutamente imparcial, porque ninguém é absolutamente imparcial. Saibam disso e aceitem essa realidade. Mas é claro que o sistema é desenhado para preservar ao máximo algum grau de imparcialidade do magistrado. E quanto mais empatia não degenerada ele tiver, melhor. Agora, nós sabemos que um bom momento para nós degenerarmos a empatia do magistrado é o momento da audiência. Por quê? Porque o juiz está afeto, está sujeito a tudo. Como assim a tudo? Ele capta todo o contexto por essas 5 sondas que nós temos aqui. Nariz, né? Então, olfato, a questão visual, a questão auditiva, a própria pele. Então, todas as sondas corporais captam diversos sinais que impactam o magistrado de uma forma ou de outra. E, naturalmente, nas relações humanas, a gente lida com isso e manipula isso de alguma forma. Então, é absolutamente natural que pares e advogados tentem manipular a empatia para transformar o discurso de forma a impactar o magistrado de maneira positiva, tornando simpático a sua causa. O grande problema é que todos nós, em razão da nossa história evolutiva e de como o cérebro funciona por conta dessa história, temos os nossos arquétipos, temos os nossos preconceitos, inclusive os preconceitos implícitos, que são naturais da forma de funcionamento do cérebro humano. Como diria o Daniel Kahneman, né, nesse livro aqui muito bacana, nós temos 2 formas de pensar. Uma forma rápida e uma forma lenta. E na forma rápida, mesmo que nós não sejamos deliberadamente preconceituosos, nós temos os nossos arquétipos daquilo que é bom e ruim, e sem que a gente perceba, nós nos aproximamos ou nós rejeitamos determinadas coisas. Bom, mas o que isso tem a ver com o juiz 100% digital e com as audiências online? Tudo!
Porque nas audiências presenciais, nossas sondas que captam sinais exteriores estão em pleno funcionamento. Então, os impactos são muito maiores, porque as informações são maiores também. Já nas audiências online, nós temos um recorte na câmera, nos sons e na imagem, que ficam limitados de certa forma, né? Então, isso pode ser ruim, por um lado, porque pode diminuir a empatia do juiz pelas pessoas, mas pode ser bom, por outro lado, porque pode ajudar a manter o discurso num determinado nível empático que diminua a degeneração da empatia para antipatia ou para simpatia. Então, obviamente, perde-se um pouco desse corpo a corpo, mas muitas vezes o corpo a corpo, infelizmente, pode degenerar-se num nível de influência que ninguém deseja. Por outro lado, as ferramentas precisam evoluir cada vez mais para que um determinado nível de empatia se mantenha, né? Muito bem. Eu tenho aqui algum estudo empírico para fundamentar o que eu estou falando. Na Inglaterra, existe a chamada Corte de Aplicação de Penalidades de Trânsito. E a Corte Inglesa de Aplicação de Penalidades de Trânsito, submetida a um estudo empírico, mostrou que, para as mesmas infrações, nas mesmas circunstâncias, ela aplicava multas de trânsito relativamente mais graves, mais altas, quando os motoristas eram jovens. Por quê? Porque, naturalmente, existe um preconceito contra o jovem no sentido dele ser menos cuidadoso, vamos dizer assim, do que pessoas com mais idade. A partir do momento em que essas audiências passaram a ser feitas na modalidade online e que esses processos passaram a tramitar digitalmente, a diferença do valor médio das multas pelas mesmas infrações entre motoristas jovens e motoristas menos jovens diminuiu bastante. Então você veja, gerou-se um distanciamento, havia obviamente uma preocupação em relação à empatia, mas o que houve foi uma diminuição da degeneração empática para a antipatia em relação aos motoristas jovens, e com isso diminuiu-se a injustiça, porque diminuiu-se o preconceito e aumentou-se a igualdade na aplicação dessas penalidades, né? Muito bem. Uma outra questão muito importante que as audiências online colocam em jogo é a questão da reputação. E eu vou tentar aqui, em 5 minutos, prometo que eu não vou ficar sendo muito professoral aqui, mas acho bacana a gente introduzir ciências comportamentais do direito. Eu vou tentar mostrar para vocês por que reputação é algo muito, muito, muito importante. Um dos maiores neurofilósofos do mundo hoje é um professor de Harvard chamado Steven Pinker, que tem um livro maravilhoso traduzido para o português chamado Iluminismo Hoje. O Pinker diz que, num outro livro chamado Os Anjos Bons da Nossa Natureza, ele diz que todos nós somos sádicos. Não, Eric, eu não sou sádico de forma alguma, você está errado. Não, você tem momentos de sadismo. Um bebezinho tem momentos, crianças têm momentos de sadismo, né? E esse sadismo se expressa aqui e ali, de acordo com o contexto. O sadismo, ele se expressa principalmente em 2 momentos. Quando se diminuem ou se restringem as nossas inibições, e há várias formas para isso acontecer. Então, tem uma música que diz assim, como é que é a letra? Fala assim, o que você faz quando ninguém está te vendo, né? Então, a extração das inibições, e a outra, por incrível que pareça, é a busca do prazer pelo sofrimento alheio. E a busca do prazer pelo sofrimento alheio, segundo
o próprio Pinker, né? Tem 4 razões, né? Porque falar isso é meio agressivo, então é bom falar quais são as razões. Primeiro é um desejo de dominação. A outra razão é uma razão que decorre daquilo que a gente chama de sadismo sexual. Por incrível que pareça, né, os circuitos da agressividade e da sensualidade, eles possuem um forte entrelaçamento naquilo que a gente chama de sistema límbico, que é um dos principais circuitos responsáveis pelo processamento das emoções, e eles reagem à testosterona, portanto, o sadismo é maior nos homens do que nas mulheres. A atração pela vulnerabilidade do outro e o desejo de vingança, né? Que são razões que desligam os circuitos empáticos e ligam o circuito do prazer. Então isso pode acontecer, mas eu quero me focar mais na extração das inibições. Eu quero me focar mais na extração das inibições, porque é aí que eu quero chegar na reputação. Porque empatia, que nós já falamos, sentimento de culpa e preservação da reputação criam inibições. E o próprio Pinker vai dizer, a força social da reputação é uma das maiores descobertas da psicologia do século XX. Tá bom, Eric, mas o que isso tem a ver com as audiências online? Sorria, meu amigo, minha amiga. Você está sendo filmada. Você está sendo filmado. Então, obviamente, sem entrar no detalhe do caso concreto, não é me dada essa possibilidade aqui, mas talvez alguém se lembre de um caso de alguns meses atrás, de uma humilhação sofrida por uma mulher numa determinada audiência ocorrida no sul do Brasil, numa questão que envolvia uma acusação de abuso sexual. E quando eu assisti a esse vídeo que viralizou nas redes sociais, uma audiência online, eu fiquei imaginando, será que se as pessoas tivessem se lembrado que a audiência estava sendo gravada e que extratos dessa audiência poderiam viralizar pela internet, será que essas pessoas se comportariam de uma forma diferente? Né? Eu lembro que as audiências online estão muito no começo, então essa questão da reputação, essa questão ainda não foi completamente internalizada pelas pessoas. E a segunda reflexão que eu fiz foi, quantas vezes isso ocorre todos os dias no Brasil em audiências a portas, entre aspas, fechadas, né? Ou pelo menos em que aquilo não está circulando com a facilidade como as coisas circulam pela internet. E a resposta que me parece muito clara é não. É claro que não. E num estudo que eu fiz em 2017 e publiquei no meu livro, que é esse livro aqui, Análise Econômica do Processo Civil, eu utilizei algumas ferramentas microeconômicas, inclusive teoria dos jogos, para mostrar o seguinte, quando a sua reputação está em jogo, meu amigo, você se comporta de maneira diferente, porque a pena para quando você sai da linha é muito mais provável. Pense no comportamento de um motorista que está acostumado a furar um determinado sinal. Quando ele sabe que um radar eletrônico foi colocado ali e que se ele furar o sinal, ele vai bater uma foto da placa e a multa vai chegar na casa dele, eu garanto para você que ele não fura aquele sinal, salvo por uma extrema emergência ou salvo se ele esquecer que ele está sendo filmado. Então, meus caros, o que eu prevejo, primeiro, é que as audiências online, porque lembrem-se, né? A resolução do CNJ diz que as audiências vão continuar na modalidade online, e o processo vai transcorrer na modalidade online, mesmo após a pandemia, se as partes assim desejarem. E da mesma forma como a Andressa mostrou a pesquisa de satisfação para quem está trabalhando em casa, a tendência é que o mesmo ocorra com as audiências online por questões de economia de tempo e de dinheiro das partes dos advogados também. Né? Então, as partes devem realizar cada vez mais
acordos processuais para que os processos tramitem 100% online. E a partir do momento que isso acontecer e partes e juízes forem ficando cada vez mais acostumadas, isso mesmo, acostumadas com o fato de que tudo que elas estão falando está sendo gravado e que aquilo pode rapidamente subir para a rede social, a tendência é que elas tomem mais cuidado com as degenerações empáticas. Pelo menos de maneira explícita, preocupadas com a reputação, juiz e partes tendem a adotar, veja, tendem a adotar um comportamento mais cooperativo. O que significa que existe uma chance maior de a empatia não se degenerar em antipatia e nem em simpatia por alguma das partes, mantendo-se em grau maior, aliás, aumentando a imparcialidade do juiz, o que é o que todo mundo deseja. Claro, desde que as ferramentas sejam capazes de manter a humanidade do ato, ou seja, a empatia mínima do juiz e das partes. Então, essas eram as considerações, um pouco diferentes, eu sei, mas que eu gostaria de trazer aqui para a gente poder continuar os debates. Muito obrigado, amigos. O enfoque que você deu, realmente, se a gente pegar essa questão de agora está tudo sendo gravado, então a gente vê os absurdos que acontecem nas audiências por aí. Esse caso da Mariana Ferrer que você deu e vários outros. O problema maior é que eu gostaria de tocar nos outros enfoques para você. O Rafael também pediu a palavra, que o tema é muito interessante, já vou passar em seguida, Rafael Dias. Deixa eu te perguntar a primeira questão. Eu, como representante da OAB, é uma preocupação que a OAB tem. Primeiro, a exclusão digital. Tem um monte de gente que não tem como participar, não tem internet, não tem condição. E alguns juízes, eu vou falar aqui o tal do CPJ, Código Processual do Juiz. O juiz cria as regras. Então, por exemplo, o reclamante não pode estar no escritório do advogado, a testemunha não pode estar no escritório do advogado. O cara não tem nem celular, não tem nem WhatsApp, não tem como ele conseguir participar se não for no escritório do advogado. Eu acho que, da mesma forma que foi implementado o processo judicial eletrônico, onde ficou constando assim, que quem não tivesse condição, o tribunal tinha que fornecer o meio, colocar ali o scanner na porta do fórum e o computador e fornecer, eu entendo que deve o judiciário ter uma sala para ouvir testemunhas e partes que estejam desassistidas de condições técnicas, para possibilitar até, em alguns casos, eu entendo que em vários aspectos, é ótimo a audiência telepresencial. Eu tenho feito sustentações orais em todos os meus julgamentos agora no tribunal, porque é muito mais fácil. E é algo que é dinâmico e funciona muito bem. Só que imagina uma audiência trabalhista, por exemplo, onde as testemunhas são conduzidas, elas vão estar na mesma sala, vão estar ouvindo, vão ouvir antes. Tem um monte de entraves para fazer uma audiência trabalhista telepresencial. Já criminal, eu fiz outro dia, eu tinha uma testemunha que estava no interior, não tinha crédito para acessar o WhatsApp, quer dizer, ele não tinha crédito para o WhatsApp, não tinha crédito para acessar a internet, a juíza ligou no telefone dele e fez por telefone. Então, o problema é essa falta de padrão. Cada juiz quer adotar de uma forma. Outra coisa que tem sido muito problema é o cara não conseguir conectar e o juiz dar a revelia. Eu acho que tem que ter um regramento, uma tolerância para esses problemas técnicos que podem ocorrer e essas informações que cada juiz quer fazer de um jeito. Se você puder, eu sei que eu perguntei um monte de coisa, a gente queria até meio-dia responder um monte de perguntas. Se você puder, depois em seguida eu passo para o Rafael. E mais 2 minutos eu encerro as inscrições para a gente fazer o sorteio, tá? Legal, Marcos, obrigado pelas perguntas, né, de cunho prático, acho que muito importantes. Eu estou vivenciando um pouco disso aqui do meu lado, e eu vou tentar ser dinâmico, então, nas respostas, né, para a gente poder falar bastante e atender a maior número de pessoas. Em primeiro lugar, quer dizer, concordo com tudo que você falou.
Acho que esses problemas existem e proponho duas reflexões, né? A gente está num momento de transição. Então, toda transição, ela gera certas dificuldades que tendem a diminuir com o tempo. Então, acho que alguns desses problemas serão superados pela prática. E a segunda reflexão é dizer o seguinte: havia problemas antes também. A gente não pode esquecer disso, né? Eu lembro um caso muito emblemático. Eu era juiz federal em uma cidade já quase da zona rural aqui do Rio de Janeiro, que é Itaboraí, não é exatamente uma zona rural, mas a jurisdição era muito grande. E eu tinha muitos casos envolvendo questões previdenciárias, e havia testemunhas que não conseguiam comparecer, porque não tinham dinheiro para chegar até o fórum, e eventualmente elas vinham de carona em trator. Então, do mesmo jeito que a testemunha não tem dinheiro para pagar a conta da internet para se manifestar pelo WhatsApp, outras tinham dinheiro para se locomover até o fórum. Né? Eu arrisco a dizer, né, parafraseando o professor inglês, que talvez as pessoas tenham mais acesso à internet do que à justiça. Né? A questão é adequar essas ferramentas para ampliar ainda mais e tornar esse acesso ainda mais adequado. O problema do juiz criar as regras é outro problema que já existia, né? É o Código de Processo Civil da vara tal. Então, esse tipo de degeneração do comportamento do magistrado, para continuar utilizando o termo, e eu falo com muita tranquilidade, né, por fazer parte do grupo de juízes brasileiros, já acontecia e continua acontecendo. E eu acho que o CNJ tem feito um esforço interessante para trazer regras cada vez mais claras, e acho que a OAB, junto com o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho da Justiça Federal, tem uma grande contribuição a dar para trazer os problemas práticos para melhorar as resoluções, porque o que a gente está presenciando aqui é aquilo que as startups, as Lawtechs fazem todos os dias, né? Que é criar um produto, botar para funcionar, ver os problemas e criar a versão 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 e ir melhorando cada vez mais. Então, claro que existe sofrimento nesse meio de caminho, mas o que eu sempre gosto de lembrar já existia problema antes, e talvez os problemas eram mais graves do que os que agora acontecem, o que não quer dizer que a gente não tem que procurar soluções cada vez melhores. Então, essas primeiras considerações que eu gostaria de fazer. Tá certo. Rafael Dias, seu questionamento ao Eric. Ótimo. O Eric, primeiramente aí agradecer a oportunidade de a gente estar participando desse painel aqui. Nós estamos todos de boca aberta aqui para, cara, tamanho conhecimento que você está agregando para o nosso evento. E, enfim, isso é uma oportunidade ímpar para todos nós. Só usando um pouco dessa sua fala, né, de que esse problema que já existia com os juízes, do própria organização do judiciário, comparecimento de testemunhas, a gente vê um pouco isso acontecendo, até com base na frase que eu acabei de postar até aqui no chat do evento, que o Peter Drucker fala, né, que a gente está vivendo um tempo de turbulência, isso trouxe uma necessidade de mudança, só que você não pode agir com a mesma lógica de antes, né, do passado. Então, não é só apenas usar a tecnologia, criar um ambiente virtual, as audiências serem realizadas por videoconferência, que você resolve um problema, né? Então, você precisa, às vezes, modificar o como essas coisas funcionam. E olhando um pouco, até falando do exemplo do Acordo Fechado, nós somos uma plataforma que faz a conciliação online, porém não no modelo de mediação online, não no modelo de videoconferência, digamos assim, né? A gente faz um trabalho de audiências assíncronas, então a gente consegue tratar mais casos, a gente consegue, obviamente, casos de menor complexidade, casos de consumo, caso trabalhista, e isso permite uma maior escalabilidade, uma resolutividade maior em termos de números. Então, olhando para esses problemas que a gente pontuou aqui, o problema da dificuldade de acesso à internet a nível aí nacional, os problemas que existem pós-operandi do próprio judiciário ou da própria sociedade civil, dos próprios advogados,
e olhando para essas novas tecnologias que tem no mercado, as próprias Lawtechs, existem várias Lawtechs que têm apresentado essas soluções de resolução de conflito online. Como que você vê, digamos, uma mistura híbrida das soluções que o judiciário já propõe, daquilo que a sociedade já tem com essas legal techs, para que a gente consiga... Eu acho que obter o objetivo aí final é ter processos mais céleres, ter o uso cada vez mais dos mecanismos de resolução de conflito online, cada vez mais no dia a dia de toda a sociedade, tanto das partes, tanto dos advogados, do próprio judiciário. O que você vê nesses modelos híbridos, nessa revolução que a gente tem vivenciado, o que você vê daqui a alguns anos isso acontecendo na prática? Bom, legal. Obrigado, Rafael, pela pergunta e parabéns pelo seu trabalho. Eu sou super fã das plataformas de resolução de conflitos, especialmente da Acordo Fechado, porque eu acho que tem um pioneirismo muito importante e, obviamente, uma tecnologia bastante desenvolvida. Cara, eu me sinto muito à vontade para falar o que eu penso nesse assunto, porque quando eu saí do país para fazer um pedaço do meu doutorado era em Direito e Economia, e o meu estudo começou lá nos trabalhos lá do Colin Rule, do eBay, e aí veio para falar de utilização de comunicação assíncrona para diminuir as assimetrias informacionais, porque as assimetrias informacionais, na verdade, são uma das maiores causas de ausência de composição de conflitos no Brasil. Então, o que é assimetria de informação, pessoal? Eu tenho conhecimento de uma parte dos fatos que tem a ver com esse possível litígio. Você, meu possível adversário ou adversária, tem conhecimento de parte dos fatos. É natural que a gente conheça a parte que é mais favorável a nós. Isso gera expectativas opostas em relação à procedência do pedido num possível litígio. A gente tende a ser otimista, então eu tendo a achar que se a ação for ajuizada, o pedido tem 70% de chance de ser julgado procedente e a outra parte vai achar que tem só 30%. Então a janela de acordo, né, tende a diminuir, porque eu vou querer muito para fazer um acordo e você vai querer oferecer pouco, porque ambos estão achando que vão vencer. Quando você olha para o desenho do Código de Processo Civil, o desenho do processo, ele é péssimo para a redução de assimetria informacional. Basta dizer assim, quando a gente chega para a audiência de mediação e conciliação, a parte apresentou a petição inicial, mas o réu não apresentou a contestação, quer dizer, as partes não têm conhecimento dos argumentos uma da outra, né? E as plataformas de mediação e conciliação, as plataformas de resolução de conflitos, elas trabalham exatamente para reduzir esse gap. Então, eu cheguei a propor, assim, muito timidamente, né, porque até hoje falar disso ainda soa um pouco agressivo, que tentar, de alguma maneira, realizar um acordo poderia ser considerado uma condição da ação. Se não uma condição autônoma da ação, mas uma demonstração do interesse de agir, para que a parte pudesse ir a juízo. E eu escrevi isso nesse livro que eu mostrei para vocês agora. E vejam vocês, né? O STJ, nesse exato momento, dizendo, olha, os tribunais precisam integrar plataformas de solução de conflitos e as causas devem passar, de alguma maneira, por essas plataformas para depois entrar no sistema processual propriamente dito, né? Então, eu acho que a utilização correta, parcimoniosa, adequada, eficiente, a depender do tipo de conflito, acho que você falou muito bem, Rafael, existem complexidades e complexidades, né? Bem utilizadas, elas vão aumentar as taxas de autocomposição de conflitos e diminuir o número de demandas que chegam ao Poder Judiciário, que chegam às audiências que vão ser realizadas online ou presenciais, dando mais tempo, né, para que advogadas e juízes façam aquilo que eles estudaram para fazer, que é tratar com mais cuidado das especificidades dos seus casos. É isso, meu amigo.
Desculpa aí, gente, estava organizando o sorteio aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vou fazer o seguinte, a Andressa está aí? Coloca ela também no bate-papo aí. Vamos fazer agora o último bate-bola. Andressa, quer fazer uma pergunta para o Eric? Eric quer fazer uma pergunta para a Andressa? Vamos lá. Muito bom. Prazer, Eric, te ouvir. Obrigada pelas tuas considerações. Eu acho que a gente, sempre que tem a oportunidade de ouvir o Eric falando, a gente acrescenta assim, algo que faz a diferença para o nosso olhar, para a nossa atenção. Acho que o maior desafio que a gente vem enfrentando, né, nesse relacionamento, né, advogados e o Poder Judiciário, é, de fato, encontrarmos soluções que possam, no dia a dia, acrescentar aí uma possibilidade melhor nesse relacionamento, né, de construção de um relacionamento melhor. E uma das práticas que a gente tem utilizado, né, como recurso mesmo, é realmente a utilização dos vídeos, né, de algumas ferramentas novas para que a gente possa se comunicar com juízes. Eu queria ouvir um pouco como é essa tua percepção, né? Se é efetivo para o judiciário, se há uma aceitação natural, né, pelo contexto que a gente está inserido, e se existem alguns pontos de melhorias que você poderia sugerir ou indicar, né, para que os advogados tivessem uma comunicação mais assertiva com o Poder Judiciário. Legal, Andressa. Obrigado pela pergunta, e o elogio que eu fiz lá atrás eu faço de novo. Eu acho que você tem além de todo o trabalho, obviamente, que você faz como uma pessoa que está dentro, não gosto da palavra operador do direito, então eu não uso, mas uma pessoa que está dentro, vivenciando ali o dia a dia da advocacia, eu acho que, acima de tudo, você é uma liderança inspiradora para jovens advogados e principalmente jovens advogadas, né? Eu tenho muitos alunos jovens, e eu vejo como isso faz muita diferença, principalmente no mundo que tem uma superestrutura bastante machista, como é o mundo da advocacia. Então, você faz diferença no mundo, e obrigado por isso. Mas respondendo à sua pergunta, eu acho que de novo, né, é um processo. Nós temos aqui o representante de uma das principais LOTECs brasileiras, que vai se aperfeiçoando com o uso. Os problemas vão aparecendo. Está muito no começo ainda. Mas eu acho que, na medida do possível, a padronização das ferramentas ajuda muito. E se a gente olhar para trás, a gente já tem uma grande cota de sofrimento por conta disso. Problema da falta de padronização dos sistemas de gestão processual. Né? Isso é um inferno para o advogado. Se é ruim para um escritório estruturado, você imagina para um advogado que não tem condições. Quer dizer, é trágico, né? Então, o problema da falta de padronização acho que é grave. E assim, quanto mais inclusive a comunicação, o meio, né, a mídia puder ser padronizada, melhor. Eu também tenho sofrido dificuldades. Esses dias, numa audiência criminal, eu tive bastante problema com uma das partes, porque ela dizia assim, quem me diz que no escritório as testemunhas não estão na mesma sala, então agora eu quero que você gire o laptop. Alguém tinha falado aqui, acho que foi o Cabelo, não, mas tem juiz que não é julgado. Como assim? Isso é absurdo, né? Esses juízes esquecem que o advogado pode conversar com as testemunhas antes da audiência, já podia antes, continua podendo. Né? O que não pode é degenerar esse comportamento, que também já acontecia em alguns casos e continuará acontecendo. Então, assim, tem que olhar para trás e lembrar que havia muitos problemas. Eu acho que isso é muito... Não quer dizer que a gente tem que se acomodar com os problemas de hoje. Então, esse é um ponto. E o outro ponto é a comunicação com o juiz. Né? Nós tivemos uma reunião recente na Corregedoria, com todos os juízes. Nunca aconteceu, mas agora aconteceu porque estamos online. Então, o corregedor do TRF2 falou com os 200 juízes do TRF. É um milagre. E de uma maneira muito transparente. Então, ele dizia, olha, está funcionando muito bem, a produtividade está aumentando, vamos às reclamações, né? Então, a gente criou, por exigência do CNJ, o balcão online,
mas em algumas unidades judiciais não existe um atendimento do balcão online. Então, precisamos criar uma padronização para resolver esse problema, né? Quer dizer, nós temos que atender em quanto tempo, né? Senão tem que ter lá um reclame aqui, olha, 48 horas para responder a reclamação, como é que funciona isso daí? A gente tem que ir padronizando, casos urgentes, né? Como é que funciona? Tem um telefone vermelho para a gente resolver, porque num caso urgente, o advogado batia lá na porta do fórum, né? Então, como é que vai funcionar a questão de plantão e tal? E a comunicação, e o despacho com o juiz, né? Como é que é o despacho? Então, tem juízes que estão despachando pelo Zoom. Outros estão despachando por uma ligação de WhatsApp, de áudio. Outros por uma ligação de... Eu acho que essas coisas, com o tempo, é ideal que elas sejam padronizadas. Mas talvez, no momento, né, abrir várias possibilidades seja até bom, porque, como bem disse o Marcos Cabello, ainda existe alguma certa dificuldade de acesso. Então, assim, responder de maneira bastante objetiva, tem problemas, tem que lembrar que talvez eles fossem maiores antes, mudanças geram desafios, e acho que a busca da padronização talvez seja um bom norte para a gente resolver bem os problemas. Muito bom. Ótimo, Eric. Bom, nosso tempo já estourou. Ao contrário de ontem, quando eu fiz o sorteio online, eu vou fazer só a questão do sorteio e depois eu vou dar a palavra para todo mundo para a gente fazer as considerações finais, tá? Só um minutinho aí, tá, gente? Eu fiz o seguinte, eu já peguei os inscritos de hoje, já fiz o sorteio, falaram que eu tenho credibilidade, então que eu posso fazer, mas se precisar eu filmei, tá? Ó, dos inscritos de hoje, quem ganhou o brinde da Oyster é Érica Silva de Faria. E quem ganhou o brinde da Acordo Fechado, Carolina de Carvalho Santos. Tá? A gente tem aqui o seu e-mail, o seu telefone, nós vamos entrar em contato. Agora, o mais esperado, eu fiz uma segunda lista e coloquei todos os inscritos, de ontem e de hoje. Quem entrou, então, ontem e hoje, teve 2 chances, tá? Quem ganhou foi Daniele da Silva Rodrigues, tá? Daniele da Silva Rodrigues ganhou a Ecodot. Então, depois a gente vai fazer um contato com você, vou fazer logo em seguida, tentar fazer por WhatsApp, você me passa seu endereço e a gente vê a forma de chegar ao Ecodot para vocês, tá? Tema de juízo 100% digital é muito controverso, a gente teria que ficar muitas horas aqui, eu ainda tinha outras perguntas a fazer. Você sabe, o grande problema que a gente está tendo agora é a fila virtual. Antes a gente ficava 2 horas na fila lá esperando a audiência do lado de fora da audiência. Agora a gente fica, às vezes, 2 horas. Só que tem vara que comunica, ó, tá na audiência tal, você vai acompanhando, né? Tem juiz que não fica, você fica ali, aguarde, o anfitrião vai te autorizar a entrada. O cara fica 2 horas ali, 3 horas. O que é isso? Teve um dia aqui no início da pandemia, já modificaram a sustentação, não deixavam a gente entrar na sala. A pessoa ficou das 9 da manhã às 18 horas para fazer a sustentação. Olha o absurdo. Então, eu acho que temos que fazer sessões mais curtas, menos processos, é a fase de adaptação, precisamos organizar isso, criar regulamentos. Ó, caiu a linha, pô, temos que ter o voto de confiança para a pessoa que ela não conseguiu acessar, ter uma segunda chance de marcar audiência, não pode simplesmente aplicar uma revelia. Juiz, ó, não está conseguindo acessar. Juiz, liga para ela. Foi o que aconteceu no meu processo aqui. Um processo criminal, testemunha, o juiz de Diadema ligou para a pessoa no celular dela e conversou com ela. E está resolvido. Agora a gente não pode, por problemas técnicos, ter coisas tecnológicas ou detalhes técnicos do juiz, o jurisdicionado ser prejudicado. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Para encerrar, eu vou passar a palavra para o Eric, para a Andressa, depois para o Cailê e para o Rafael, para a gente encerrar o dia de hoje. Foram 2 dias muito produtivos, gostei muito dos temas. A gente está pensando reativar esse tipo de evento regularmente, tá? Então, eu já queria propor para vocês aqui reservarem na agenda aí, 17 e 18 de agosto. 4ª edição do Lautec Rio, né? Salve the date. Então, palavra com Eric Navarro.
Legal, obrigado mais uma vez, obrigado Cabelo, obrigado Andressa, Rafael, o pessoal que está no backstage e principalmente a todas, né, e a todos que gastaram a sua manhã nos assistindo aqui, foi um prazer enorme, eu adoro fazer parte dessa comunidade, eu aprendo bastante, eu gosto quando são mesas, porque assim eu posso ficar assistindo, posso ficar aprendendo e adoro também as perguntas, porque fazem a gente refletir. Então, eu queria deixar aqui uma mensagem de otimismo para que a gente lembre-se do seguinte, a gente tem a oportunidade de resolver problemas graves do passado que estavam normalizados, com os quais nós estávamos acostumados. Eu acho que o exemplo da fila da audiência é um bom exemplo que o Cabelo deu. Então, acho que com a ajuda das Lawtechs, com a ajuda dos advogados, com a ajuda do Poder Judiciário e com a boa vontade de todos nós, a gente vai evoluir bastante e transformar o nosso sistema de justiça num sistema mais produtivo e mais justo. Obrigado, pessoal. Perfeito. Minha vez, Marcos. Sim, eu estava mutado, eu já falei, pode falar, Andressa. Tá bem, eu também, assim, um prazer enorme, quero agradecer muito pelo convite, por todos que assistiram o evento, a vocês que organizaram, Marcos, Cailê, Rafael, Ricardo, Marcelo, o William, que participou aí também. Acho que a mensagem do Eric é motivadora, né? Nós temos um olhar para frente, otimista, mas o meu centro de atenção está na revisão da nossa forma de comunicar, né? Eu acho que a gente está diante da grande oportunidade de utilizar novos recursos para a gente desenvolver ainda mais a nossa capacidade de comunicação. O olhar empático é imprescindível, sim, as necessidades efetivas, né, das pessoas, eu digo partes, advogados, do Poder Judiciário, para que a gente, de fato, tenha, né, um sistema que funcione bem, que a gente tenha mais clareza, que a gente tenha uma capacidade de identificar mais rapidamente os problemas e corrigi-los com soluções, né? Acho que nesse caminho, as Lawtechs, especialmente para o nosso mercado, né? Legaltechs têm colaborado muito, são N pessoas excelentes, criativas, imaginando, construindo soluções específicas para dores específicas, né? E a gente consegue, de fato, avançar muito. Eu acho que esse encurtamento do tempo, né, da aceitação das mudanças que estavam evidentes para nós, que eram necessárias, tem feito toda a diferença. Então, é muito bom a gente ter a oportunidade de trocar ideias sobre esse tema. Eu já anotei aqui a data, estou totalmente à disposição e já aguardando ansiosamente o próximo evento. Sucesso para todos e boa tarde aí para vocês. Muito obrigado, Andressa. Palavra agora com Cailê, para suas considerações finais. Show, pessoal, também gostaria de agradecer mais uma vez aí a presença, o conteúdo, né, da Andressa, do Eric aí. O nosso objetivo foi alcançado, a gente queria trazer mais conhecimento, né, mais ferramentas, deixar mais claro isso para todo mundo que nos ouve. E aquele pedido de reflexão que eu fiz no início, eu saliento novamente, não vamos parar por aqui, né? Vamos transformar isso em ações, né? Vamos olhar para os nossos escritórios, para o nosso meio, para o nosso dia a dia, né? O exemplo que a Andressa falou ali de pedir feedback das equipes que estão atuando isso no dia a dia, e estamos à disposição, né? A nossa equipe está toda à disposição para somar, para falar com vocês, para auxiliar, indicar se a gente não tiver aí as soluções, porque tem muitas Legaltechs aí, tem muita solução, tem muita tecnologia no mercado, gente. Tá? Não vamos parar por aí, vamos avançar e ficamos à disposição aí. Ótimo dia para todos. Rafael Dias, suas considerações finais. Pessoal, agradecer aí todos que participaram. Eu vou fazer um agradecimento especial à equipe que se mobilizou para organizar esse evento aí, o Marcos, enfim, o pessoal aqui da nossa empresa do Acordo Fechado, da Oyster, o pessoal da equipe de marketing que está trabalhando nisso muito intensamente, o William que está aqui coordenando as passagens aqui com maestria, aqui nosso Camisa 10. Agradecer especialmente a vocês, tá? Vocês fizeram parte, fizeram esse evento acontecer, dessa vez online, né? Rompendo as fronteiras da cidade maravilhosa. Agora online, vai ficar disponível esses vídeos no canal do Acordo Fechado.
E também quero reforçar exatamente isso que o Cailê falou. Todas essas legal techs, law techs, que têm tentado de alguma forma revolucionar o direito para esse jurídico 4.0, vocês podem entrar lá no site da B2L, como o Daniel falou ontem, tem lá o site, tem lá a indicação de que cada empresa faz, plataformas de acordo, plataformas de automação, como é o caso da Oyster, de RPA, plataformas de software jurídico, plataformas de jurimetria, enfim, é uma infinidade de soluções. Eu tenho certeza que vocês procurando essas soluções, vocês vão poder fazer parte dessa revolução que nós estamos fazendo no direito. E eu tenho certeza que isso vai beneficiar toda a sociedade, vai beneficiar nós, advogados. E aí a gente vai chegar a esse objetivo que o Eric falou, né? Que a gente conseguir evoluir para uma sociedade talvez mais justa, mais equilibrada, que consiga prestar esse serviço jurisdicional que nós esperamos em nosso país. Agradeço a todos que estão participando aqui no chat também, todos que ficaram até esse horário aqui participando. Um abraço, gente. Até o próximo quarto LawTech Rio. Obrigado, Rafael. Bom, agora minhas considerações finais. Muita gente acha que não sei se é verdade, me acham mais novo do que eu tenho. Eu tenho 55 anos. Então, muita gente fala assim, eu sou muito velho para tecnologia, às vezes é muito mais novo do que eu. Eu acho que as pessoas têm que se adaptar. Eu comecei no início advogando, eu tinha um 286 com tela verde, de fósforo verde, impressora matricial, e a tecnologia vai aumentando. Muita coisa a gente tinha que fazer por máquina de escrever, com carbono, guias, procurações, sempre foi muito complicado. E a tecnologia foi ajudando. Eu lembro também, primeira vez que eu consegui ingressar com um pedido de desbloqueio de um dinheiro numa comarca do TRT-15, eu consegui, do meu escritório, peticionar e o juiz desbloqueou o dinheiro no dia seguinte e eu não tive que andar 400 quilômetros até o local. Hoje, a tecnologia nos facilita de várias formas. Quem pensa, hoje, a dificuldade que as pessoas, o advogado do interior, tinha de fazer uma sustentação oral no TJ de São Paulo, tem cidades que ficam a 600 quilômetros. Hoje está acessível a todos. Então, eu acho que a tecnologia ela é aliada do advogado. Ele precisa estar antenado. Então, participe dos eventos como esse LawTech Rio, participe do Conecte-se. E eu vou comentar agora uma frase que o Rafael escreveu nos comentários e que é importante. Ele citou uma frase aqui de Peter Drucker. Em tempos de turbulência, o maior perigo não é a turbulência, mas agir com a lógica do passado. Então, o que a advocacia precisa fazer, o judiciário fazer, nós estamos num período de turbulência e a lógica mudou. Então, a gente tem que ter uma lógica nova, não ficar caminhando com a lógica do passado. Agradecemos a Oyster e a Acordo Fechado pela organização do evento, a B2L e a Distrito pelo apoio, todo o pessoal de background aí que nos ajudou, muito obrigado pelo apoio, todos os participantes desses 2 dias de evento, e encerramos a jornada por hoje, finalizando o evento, e esperamos contar com vocês na próxima edição, 4ª edição do LawTech Rio, dia 17 e 18 de agosto. E assim, com a graça de Deus, ao 12:18, declaro encerrada a 3ª LawTech Rio. Obrigado a todos.